Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 29 de abril. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, convidado de hoje, o empresário Kiko Savaia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé Guilherme. Prazer estar aqui. Bom dia. Susto no fim de semana. Avião da Avianca é obrigado a pousar em São José dos Campos devido ao mau tempo. A aeronave saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, porém teve que interromper seu percurso por volta das 18 horas deste domingo. Segundo informações, uma tempestade atingia o aeroporto de Congonhas. Com isso, o voo teve que se destinar ao Vale do Paraíba. As turbulências foram fortes. Cerca de 5 passageiros tiveram mal-estar e foram atendidos pelo serviço de urgência do aeroporto joseense. Eles foram medicados e, em seguida, liberados. E nesta edição, Bolsonaro abre hoje a AgriShow em Ribeirão Preto. No fim de semana, outro tipo de rodeio incluiu Rodrigo Maia e a Previdência. Já que ninguém é de ferro, Comissão Especial da Previdência vai emendar o feriado. Folia partidária, DEM aposta em reeleição de Covas e já fala em Dória presidente. Susto no litoral norte, ventania e naufrágio. Amanhã é o último dia de entrega da declaração do imposto de renda. Já entregou a sua? E mais, os resultados do esporte regional. Daqui a pouco, após o comercial. E o presidente Jair Bolsonaro participa hoje da cerimônia de abertura da AgriShow, maior feira do agronegócio do país, em Ribeirão Preto. Ele deverá estar acompanhado dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Tereza Cristina, da Agricultura. A 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação pretende alcançar 3 bilhões de reais em intenções de negócios. Além disso, os produtores rurais esperam que sejam anunciados planos de novas linhas de financiamento para o setor, tanto federal como estadual, já que o governador João Dória também participará do evento. E na manhã de ontem, Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro não constava na agenda oficial de Bolsonaro, mas foi para tratar da reforma da Previdência. A primeira vez desde que a proposta foi aprovada pela CCJ. Agora, o texto será analisado por uma comissão especial, mas só a partir do dia 7 de maio que os trabalhos devem começar efetivamente em razão do feriado do dia 1º. E aí, como que você está vendo a tramitação da reforma? Olha, coincidentemente eu passei quinta e sexta em Brasília, visitando ali o Congresso, visitando alguns deputados. Infelizmente a gente percebe uma politização forte no tema, né? Eu acho que a reforma vai acontecer, está muito na mão do Rodrigo Maia. O PSL tem tentado aí, mas ainda demonstra uma certa falta de com a questão das articulações políticas. A maioria são estreantes, esses deputados, né? São estreantes e você percebe que o mérito está sendo pouco discutido, né, Zé Guilherme? Fica assim, quem vai ter mais espaço no governo? Eu não sei se o Brasil tem isso no DNA do oportunismo.
Porque Continua o troca-troca. o troca-troca, quer dizer, um negócio importante, o país está quebrado, você vê uma discrepância de aposentadorias, em muitos casos, pessoas que não ganham quase nada e outros que ganham muitos por muitas gerações, né? Isso tem atrasado a Bolsa de Valores, tem sido uma gangorra para quem tem visto, batemos lá os 100 mil pontos, mas já recuou para 93, 94, agora está perto de 96 de novo. Então, eu acho que é preciso maturidade. Talvez o que a gente tem que fazer é acompanhar os nossos deputados da nossa região, porque cada um conhece algum deputado federal, e saber como é que ele está se posicionando. Aqui no caso nós temos o deputado Eduardo Cury, né, que tem sido atuante ali, mas eu acho que a reforma da Previdência sai, mas não no ritmo que o Brasil precisa. Pois é, isso aí que você falou é uma verdade mesmo. O brasileiro precisa se acostumar a cobrar os seus deputados e os seus representantes de uma forma geral. Isso é imprescindível, nós precisamos nos aculturar a respeito disso aí. Ô Glauco, mas olha que absurdo. Por causa do feriado de quarta-feira, não vai ter reunião essa semana. Gente, é um dia. Pelo amor de Deus, emendar é uma coisa assim. Agora, emendar um assunto como reforma da Previdência, Não, emendar e a gente acostuma. Sim, mas é um feriado na quarta. Na quarta, pelo amor de Deus. Nós vamos falar, eu até falei com um pingo de sarcasmo, mas é isso mesmo. Mas a gente vai ter essa notícia aqui também. Perfeito. E durante a convenção estadual do DEM, realizada neste domingo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o partido apoiou e exaltou o governador João Dória como pré-candidato à presidência em 2022. Ao chegar ao local, Dória foi saudado pelo ex-presidente do DEM, Jorge Tadeu Mudalem, como futuro presidente do Brasil, e o vice-governador Rodrigo Garcia como futuro governador do estado. Mudalem ainda declarou apoio ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Na convenção, também foi debatida a fusão com o PSDB. João Dória defendeu o diálogo entre lideranças dos partidos para uma eventual fusão das siglas antes das eleições municipais de 2020. Abre aspas. O DEM estará sempre conosco e a gente com o DEM. Defendo que partidos sejam fortalecidos. Nós temos uma situação no processo eleitoral de 2020 que vai exigir partidos fortes. Partidos fortes farão eleições vitoriosas, disse o governador de São Paulo. Tanto Dória quanto Bruno Covas afirmaram que o assunto só será tratado após a convenção nacional do PSDB, em maio. Tá meio cedo, não tá? Para presidente. Eu fico até sem ar. Ontem, quando eu cheguei de Brasília no aeroporto, peguei a Dutra, porque eu cheguei por Congonhas. Em outros países, você faz uma ponte em 3, 4 meses. Para você acessar o Vale do Paraíba, que é a região mais importante economicamente, uma das mais importantes, até pode dizer mais importante, porque você passa por Guarulhos também, o reparo no acesso da viaduta até agora não foi liberado. E já faz tempo. O Dória acabou de assumir. Vamos parar de fazer campanha, pelo amor de Deus. Votei no Dória, aposto no governo dele, mas até agora a gente está vendo que não teve resultado prático ainda, né? Tá tendo, a gente sabe da dedicação dele, nem dá para cobrar pelo curto espaço de tempo. Mas falar em eleição para presidente, então nós estamos aqui patrocinando projetos pessoais de vida. Pois é. É isso. Né? E o Bolsonaro nem assumiu, nem aconteceu nada ainda. O primeiro feito dele vai ser a reforma da Previdência. Glauco, você falou um negócio importante. Os brasileiros nem lembram quem votou na última eleição. Verdade. É verdade. E a gente já começa a falar da próxima. É que, na verdade, essas convenções, na verdade, indicam, né? Essa convenção do DEM indica que uma aproximação forte com o PSDB, né, já sobre a liderança do Dória, né? E o Dória tem esse desejo de mudar o PSDB, né? Tem. De fazer, o que é bom, né? De fazer o PSDB um PSDB diferente. E dentro desse plano está aí a aproximação cada vez maior com o DEM e com o PSD do Kassab, né? Eu acho que é importante, né, Zé Guilherme? É uma renovação, né? O PSDB estava desgastado mesmo, né? Mas está completamente desgastado. Aquela forma do Alckmin,
é uma pessoa correta, a gente sabe que também teve ali boas dedicações no seu governo, mas é um modelo antigo de política, né? De acomodações, de passividade. Eu acho que o Dória está chegando para dar uma chacoalhada. A única questão que o Dória, não sei se é porque ele veio da mídia, ele é muito marqueteiro, na minha opinião. É demais da conta. Então, Exagera, né? 11 da noite, ele mostra que está trabalhando até 11 da noite. Eu não aguento mais ver os Instagram dele. Tenho visto alguma coisa. Eu quero que libere o acesso. Ontem conversei com o Osiris Silva por telefone. Aliás, estava dentro do avião ontem, embarcando. E o nosso chateação por não conseguir trazer o Museu da TAM para cá. É um país que não valoriza assuntos tão importantes. Uma cidade que fabrica avião como a nossa é capaz da gente perder espaço para o Chile na Feira Internacional da Aviação pela passividade política. Eu falei, Engenheiro Osiris, está aqui no meu Instagram, é só ler o que ele escreveu para mim. Não vamos ser derrotados com relação a esse assunto. Vamos batalhar. Nós temos uma cidade que fabrica avião, que vive da cadeia produtiva da aeronáutica. O Museu da TAM está enferrujando lá em São Carlos, porque cortaram a verba. E a burocracia não deixa isso andar. Estou dando exemplos assim, de coisas que a sociedade perde. Que tipo de burocracia existe? O nosso aeroporto está dentro de uma área militar. Então você precisa ter a concordância do brigadeiro, você precisa ter a concordância do chefe do brigadeiro, a Embraer, chefe do chefe. Burocracia, ela abraça. Né? Nós temos uma pista de 3 quilômetros. Hoje os aeroportos estão congestionados. Com todo respeito, mas o engenheiro Osiris Silva é uma pessoa que eu admiro muito e aprendo com ele. E ontem, por telefone, ele demonstrava um desânimo, porque essa caminhada dele, fazer tudo pela aeronáutica aqui no nosso país, pode-se dizer, não só aqui no Vale do Paraíba, mas não estamos conseguindo trazer o Museu da TAM. Né? O governador Dória parece que tem intenção de levar isso para o Campo de Marte, que é um lugar, quem vai para São Paulo hoje? Você tem trânsito, você tem... Então, assim, são exemplos como esse que a gente acaba desanimando um pouco. Então, a gente não pode perder essa passividade. Eu quero cumprimentar o jornal SP Rio, na figura do diretor, o Maurício Guizar, porque tem trazido pautas importantes aqui, Zé Guilherme, você, Glauco, e a gente precisa movimentar a opinião pública, porque a opinião pública está muito passiva também. Não tem a menor dúvida. E ainda no estado de São Paulo, o governo anunciou mudanças no calendário escolar da rede estadual. A principal está no período de férias dos alunos, que agora deve ter 4 pausas ao longo do ano, com redução de 30 para 15 dias no recesso do meio do ano. Com a nova regra, as pausas de uma semana devem ocorrer ao final do primeiro bimestre, em abril, e do terceiro bimestre, em outubro. Assim, de acordo com o governador João Dória, os alunos e professores teriam pausas ao término de todos os bimestres. Abre aspas. Estamos apresentando o novo calendário com 8 meses de antecedência, logo com tempo suficiente para os entendimentos necessários até o início do ano letivo de 2020, afirmou o governador Dória. E Jair Bolsonaro voltou a defender o movimento Escola Sem Partido em publicação no Twitter ontem. O presidente compartilhou vídeo de uma aluna que alega que uma professora de gramática usou 25 minutos dentro de sala de aula para fazer críticas ao governo, ao Escola Sem Partido e ao escritor Olavo de Carvalho. Junto ao vídeo, Bolsonaro escreveu: professor tem que ensinar e não doutrinar. Questionado pela imprensa sobre o assunto, o presidente afirmou que seu governo quer as escolas sem partido, ou se tiver partido, que tenha os dois lados. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Bom, primeiro é preciso lembrar que escola é lugar, sim, de formação política. Lembrando que formação é uma coisa, doutrinação é outra. E que estudantes são inteligentes e com acesso à informação e não constituem a massa de manobra desejada pelas correntes partidárias. A escola é o lugar para pensar com liberdade sobre todos os assuntos.
É a minha opinião. Pois bem, o ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, disse numa dessas lives do presidente que o ministério vai priorizar áreas que, segundo ele, geram retorno de fato e eliminar das universidades os cursos de filosofia e sociologia. O presidente logo tuitou que é preciso realmente reduzir investimentos nas ciências humanas. Para justificar seu pensamento, Weintraub utilizou como exemplo o Japão. Está desatualizado o nosso ministro, infelizmente, ou usou de má fé. É certo que o Ministério de Educação japonês, lá num documento de 2015, alertou as suas universidades públicas de que era preciso priorizar áreas estratégicas e abolir cursos de ciências humanas se fosse necessário. Mas o ministro de Bolsonaro escondeu uma parte da história, a da resistência a essas mudanças. A própria Federação das Indústrias do Japão, uma das organizações mais influentes do país, foi contra a proposta. Diz o seguinte no documento: estudantes universitários devem adquirir um entendimento especializado do seu campo de conhecimento e, de forma igualmente importante, cultivar o entendimento da diversidade social e cultural através de aprendizados e experiências de diversos tipos. Não é de hoje que as ciências humanas ajudam a compreender o mundo. Estão presentes desde o início das primeiras universidades. Nasceram com as universidades. Estão unidos de maneira fundamental à pesquisa e ao conhecimento. Trabalham juntas. Esses cortes propostos pelo governo têm um viés ideológico nítido: o medo do contraditório, da contestação, da discussão de ideias. Estamos assistindo de braços cruzados à instalação da República da Ignorância. Isso tem uma mensagem muito clara para o PT, na minha opinião. Ela continua tendo uma interferência política, na nossa opinião, como uma mensagem de que essas matérias geralmente são lideradas por grupos ligados ao PT ou partidos de esquerda. Me parece que o mérito ele não está sendo julgado da filosofia e sociologia. Quando você fala em professor de geografia, São José dos Campos teve agora um episódio aqui, numa escola aqui da cidade, onde o professor aí foi comentado aí não sei quantas mil vezes porque fez uma crítica ostensiva ao governo federal. Então eu acho que seria um radicalismo, um exagero muito grande você tirar filosofia e sociologia da formação de uma pessoa. Não tem dúvida. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos. Claro que você quer saber nesse começo da semana o tempo e o que aconteceu com as chuvas no final de semana. É rápido, fique com a gente. Estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira, agradecendo, claro, e sempre a sua audiência. E vou ler aqui um comentário do Marco Antônio da Silva, que está nos acompanhando ao vivo aqui. Ele diz: essa tal burocracia não deixa o brasileiro ser melhor de vida e, por consequência, poda os grandes pensadores e futuros cientistas de várias áreas do Brasil. Esse sistema presidencialista deve ser mudado. Diz aqui o Marco Antônio da Silva, que nos acompanha ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. Está lido aqui o seu recado, tá? E muito bom dia a todos vocês aí que estão querendo. Por favor, entre em contato conosco, será um prazer. Segunda-feira nós queremos saber como é que vai ser a semana e ele é que sabe de tudo o que acontece com o tempo. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com um tempo instável aqui na nossa região. Ontem nós tivemos a passagem de uma frente fria que provocou muitos prejuízos, principalmente no litoral norte, aí por conta de rajadas de vento intensas,
Também tivemos pancadas de chuva de intensidade moderada, ocasionalmente fortes, né? Mas hoje a gente não está esperando condições do tempo parecidas com as de ontem, não, tá? Hoje nós vamos ter aí ventos úmidos que vão soprar do oceano aqui para o continente, e isso vai favorecer a formação de nuvens, e as temperaturas vão ficar bem mais baixas do que ontem. A máxima prevista no Vale do Paraíba é 26 graus. Na capital paulista ficaremos com 25, 26 também no litoral norte e 21 na Serra da Mantiqueira. As condições de nebulosidade vão variar bastante. Então nós vamos ter aí períodos de céu mais nublado, períodos de sol entre nuvens, né? Mas principalmente no final da tarde, né, lá para a noite, nós podemos ter sim chuva fraca de forma bem rápida e isolada. Mas só adiantando o tempo, né, para o restante da semana, e as notícias são boas, né, principalmente porque temos um feriado na quarta-feira. A tendência é de que o tempo vá melhorando gradativamente, né, ao passar da semana. Aí vamos ter dias com menos nebulosidade, mais sol, mas as temperaturas não devem subir muito, pelo menos até a próxima quinta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Obrigado a toda a equipe aí do Tempo Vale. E fortes chuvas atingiram o litoral norte neste domingo. O vendaval começou por volta das 17 horas, trazendo ventos de até 100 km por hora. As chuvas atingiram principalmente as cidades de Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba. Em Ilhabela, pelo menos 12 árvores caíram e bairros ficaram sem energia. Já em São Sebastião, um banana boat com 19 pessoas a bordo virou com a força do vento. As pessoas foram arrastadas com a correnteza até a costa, mas todas passam bem. Você vai acompanhar aqui um vídeo dos barcos. Olha só como é que estava bem revolto mesmo o barco. Você pode perceber pelo balanço aí dos barcos todos. E ainda na cidade, aí, de acordo com o grupamento de bombeiros marítimos, embarcações foram arrastadas e estavam à deriva. Como você vai ver aí na sequência também, são vídeos aí enviados pelos nossos participantes, que a gente vai colocando para você aí na medida que a gente for falando. Um barco afundou em alto mar, aí agora as imagens aí da balsa, que felizmente eles conseguiram atracar antes, porque realmente o vento, e quando se trata de mar, a coisa fica difícil, é assustadora, né? É imprevisível, viu? Imprevisível mesmo. Toda letra maiúscula vira minúscula ali. Não tem a menor dúvida. Ótima essa. É. E um barco afundou em alto mar com 4 pessoas, incluindo um bebê de 9 meses, próximo à Ponta das Canas, região norte de Ilhabela. Mas felizmente, outra embarcação que estava próxima conseguiu fazer o resgate dos passageiros. E não houve vítimas, tá? Vocês viram aí a travessia da balsa, como vocês puderam notar aí entre as cidades, foi suspensa às 17 horas por causa do vento e força da maré. O serviço foi retomado por volta das 20 horas. Às 21h20, a travessia voltou a ficar paralisada por meia hora por conta da força da maré. Na manhã desta segunda-feira, o serviço já estava normalizado. Em Caraguatatuba foram registradas pelo menos 7 quedas de árvores, segundo a Defesa Civil. As equipes ainda estavam em atendimento na rua até às 19h30 e não havia informação de feridos com as quedas. Ainda na cidade, os bombeiros trabalharam no resgate de 16 pessoas, entre elas 6 crianças que estavam ilhadas na Ilha da Cocanha. Eles faziam um passeio de um dia no local, mas a embarcação que faria o retorno não conseguiu acessar a ilha por causa do mau tempo. E as chuvas seguiram causando estragos no vale. O muro de um prédio desabou no fim da tarde deste domingo no bairro Independência, em Taubaté.
Os escombros atingiram uma residência próxima e uma mulher ficou ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher teve ferimento nas pernas, foi socorrida e levada para o hospital regional. O prédio estava com a obra embargada. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro estão realizando os trabalhos de limpeza no local. E na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo também entrou em estado de atenção. Pontos de alagamento foram registrados na tarde de ontem, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. As chuvas perderam força no começo da noite. Por volta das 15 horas, imagens de radares meteorológicos mostravam chuva moderada nos municípios de Ibiúna e Juquitiba, avançando para a Baixada Santista. As chuvas alcançaram a capital paulista, começando pelo extremo sul. Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. De acordo com a CPTM, os trens da linha 7 Rubi circularam com velocidade reduzida, e com tempo de parada maior entre as estações Francisco Morato e Jundiaí, devido a um alagamento nos trilhos. A circulação se normalizou às 20h45. E a cidade do Rio de Janeiro permanece hoje em estágio de atenção em razão da possibilidade de chuva forte nas próximas horas. A mudança no nível de monitoramento ocorreu após a chegada de uma frente fria, que derrubou a temperatura e trouxe chuva e muito vento para a região metropolitana. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a ventania provocou a queda de pelo menos 63 árvores. Algumas delas caíram sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia em vários bairros. Pois é, que Situação sempre triste lá no Rio, não? Bravo, hein? o Rio tá complicado, não tá? O Rio acontece tudo de ruim agora, né? Tá complicado. Tá com uma nuvenzinha lá em cima que tá brava. Eu acho que... Eu acredito nisso, viu? Eu não sei se é um problema de energia, porque ali... Não energia elétrica, não. Energia de vida. Nós comentamos isso há pouco tempo, é verdade mesmo. As coisas estão Muitas se drogas, repetindo. prostituição, rock and roll, né? Ou seja, está muito concentrado as questões negativas ali. Tá muito, demais mesmo. Agora, do litoral, Glauco, quando você falava, claro que isso, o mar, né, ele se movimenta de acordo com regras naturais e não tem como você conter uma situação dessa. Agora, me faz pensar na duplicação da Tamoios, né? Que coisa desanimadora, que obra lenta. Desanimador, eu acho que é o mínimo. É o mínimo, é um jeito educado, né? É. Porque você vê, já estão falando em reeleição do Dória. Eu queria falar da conclusão da obra da Tamoios, porque os IPVAs chegaram nas datas certinhas, não atrasaram, né? Os IPTUs chegaram nas datas até antecipadas. Agora, é muito triste saber que o acesso ao litoral norte, a importância que tem, o comerciante sofrer com uma maré alta dessa já é um problema, agora ele sofrer por falta de acesso é pior ainda. É pior ainda. E a gente não vê num curto prazo aí. Não vê. O que acontece é que qualquer interrupção de uma obra traz um prejuízo imenso, né? Bastante. Porque ela tem que ser retomada depois, né? Aqui pararam o arco da inovação, né? Agora, Não, voltou, mas Sim. ficou 10 dias. Quem paga essa conta, Zé Guilherme? Somos nós. A empresa que ganha a licitação, ela vai querer receber esses 10 dias parados. Por isso que eu falo que tinha que ter uma lei, já falei isso com o Eduardo Cury, é um deputado daqui, eles podem mudar a lei. O Ministério Público, outros têm todo o direito de questionar coisas que não estejam de acordo com a legislação. Isso ajuda o cidadão. Agora, na minha opinião, uma obra só poderia ser interrompida se tivesse risco de queda ou problema de corrupção na forma da sua contratação. Discutir mérito depois que já fez toda a tramitação legal, não pode mais se parar para saber se vai passar mais carro ou mais ônibus, né? Ou seja, esse tipo de atitude vem encarecendo mais ainda o ouvinte, acho que é Carlos, né, que mandou a mensagem. Exatamente. Foi o Marco Antônio da Silva. O Marco Antônio, viu, Marco Antônio? Você tem razão. Burocracia, ela traz corrupção, lentidão
E num mundo globalizado a competitividade vai a zero, porque o Brasil está demorando 10 anos para fazer as coisas. E você falou muito bem disso, no final das contas, uma certeza nós temos: nós pagamos a conta. Não tenha Isso é dúvida. terrível. E falar em pagar a conta, passa a valer hoje a nova tarifa de ônibus em São José dos Campos, com o preço do passe comum fixado em R$ 4,20. O novo valor, 10 centavos a mais do que o anterior, teve o percentual de reajuste definido pela Justiça essa semana. Para o Vale Transporte, a tarifa passa de R$ 4,70 para R$ 4,84. O governo Felício Ramute tenta, desde janeiro, aumentar a tarifa para R$ 4,90, mas o aumento foi barrado judicialmente. E previsto para ser entregue em outubro, o Centro Turístico Cultural Multiuso Luiz Carvalho dos Santos de Guaratinguetá foi entregue nesta sexta-feira. O espaço, que integra o complexo turístico prometido pelo prefeito Marcos Soliva para a cidade, teve custo aproximado de R$ 1.600.000. De acordo com a prefeitura, o objetivo é de que o local seja palco para atividades culturais com infraestrutura para apresentações teatrais e área de exposições. Entre os eventos já programados está a Feira do Livro, prevista para acontecer em junho. A expectativa do município é de que o espaço possa ser interligado à estação ferroviária, de forma que seja formado um corredor com a linha do trem e os turistas e munícipes, para que possam visitar ambos os espaços com mais facilidade. A obra é uma das que foram programadas entre o município e o governo do estado para serem custeadas pelo DADE, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. Segundo Soliva, o atraso na entrega do espaço ocorre devido ao atraso do repasse estadual. Olha que coisa terrível. Uma briga iniciada em uma casa noturna deixou um ex-militar morto e outros 2 jovens feridos na madrugada deste sábado em Lorena. As vítimas foram perseguidas até Guaratinguetá, onde houve os disparos que causaram o homicídio. A Polícia Civil está buscando os responsáveis pelo crime. De acordo com a polícia ainda, a briga teria sido motivada por ciúme e um dos jovens, de 22 anos, foi agredido dentro da casa de show. Após a confusão, os 3 e o agressor foram expulsos da casa noturna. Os rapazes então se deslocaram até uma outra casa em Guaratinguetá. Uma nova briga se iniciou no local. Na ação, um outro homem que acompanhava o agressor atirou contra o carro dos jovens. Um ex-militar de 23 anos foi atingido enquanto estava fora do carro. Os demais empreenderam fuga e o jovem que dirigia o veículo foi baleado, mas conseguiu dirigir até o Hospital Frei Galvão. O terceiro militar, que foi agredido na casa noturna, não teve ferimentos. A Polícia Civil está investigando o caso. Eu disse ser um absurdo porque a coisa pareceu uma novela. Começa-se uma agressão aqui, sai, vão para a estrada, sei lá, se estavam até trocando tiros na estrada, para chegar numa outra cidade, numa outra casa. É muito triste isso daí. A que nível chegou a violência? Meu Deus. Dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que a taxa de detecção de vírus HIV entre jovens de 15 a 24 anos mais que dobrou em uma década. Nas 3 maiores cidades do Vale do Paraíba, o aumento é ainda mais preocupante. De 2006 a 2017, a taxa de detecção do vírus saltou 900% em Jacareí, 240% em Taubaté e 94% em São José dos Campos, segundo dados do Ministério da Saúde. Os jovens hoje não se sentem mais vulneráveis com a doença, afirmou a infectologista Juliana Fenley, que atua em órgão da Prefeitura de São José. O Ministério da Saúde informou
que o país diversificou as ações de combate à doença dentro do conceito de prevenção combinada, que inclui distribuição de preservativos, gel lubrificante, ações educativas e ampliação de acesso a novas tecnologias, como testagem rápida, incluindo fluido oral, profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição. E para conscientizar principalmente os jovens que resistem em ir aos serviços de saúde e se prevenir contra o HIV. O Ministério da Saúde desenvolve em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde ações e campanhas regionais e municipais por ocasião de eventos específicos destinados à juventude, como shows e festas regionais. Gravíssimo isso, hein? É que vinha sendo, vinha diminuindo, né? Vinha Depois caindo o pessoal isso aí. relaxou, né? Eu acho que teve um sentimento de que a AIDS não mata mais. Esse sentimento, até pela evolução da medicina, realmente os medicamentos para o aidético foram realmente muito superados aí na sua condição de expectativa de vida. Prolongamento. E a juventude já interpretou isso como cura. Então quem está nos ouvindo não é que cura, né? A AIDS mata, né? E esses índices estão aí para mostrar, né? Não, e a gente vive esse momento de libertinagem dessa juventude, que tudo pode, é legal sair, ficar com 3 ao mesmo tempo, se você fala alguma coisa é preconceito. Essas campanhas do Ministério, eu nunca vi. Sempre eles têm campanha, mas assim, nunca vi distribuir. Vocês já viram isso aí? Não? Não, talvez eu frequente pouco onde eles estão atuando não, mas será que só show de rock and roll que a turma faz as coisas? Não, exatamente. É o dia a dia. As escolas precisam ser mais atuantes nisso. E os pais, né? Porque o Estado, tem pai que acha que o Estado que vai educar o seu filho. Verdade. Não é isso, tem que ter o diálogo, né? Isso é preocupante, é triste saber que um jovem pode ter a sua juventude interrompida por uma doença tão fácil de ser transmitida, né? Não tem dúvida. Eu vou falar uma outra coisa aqui também. Nós falamos aqui de crianças de 15 a 24 anos, aqui, como às vezes se prega. Não, hoje em dia é imprescindível você que nos assiste, que esteja dentro dessa faixa aí, por favor, informe-se. As informações estão à sua disposição. Sendo bem direto, não seja burro. Falta de informação mata também, tá? Isso. E aí? Vamos falar de uma coisa boa. A experiência de vida de quem passou dos 60 anos. Envelhecer bem e com saúde se tornou prioridade na vida de muitos idosos da região, que encontraram na rotina agitada uma forma de receber o tempo com sabedoria. Moradores de São José mostram que é possível. Confira essa matéria bem legal em O Vale Doc. Para mim foi maravilhoso, porque eu tive nova etapa a partir dos 60, sabe? Então foi para mim maravilhoso. Eu estou envelhecendo ótima, muito bem. Estou muito bem, graças a Deus. Eu vou fazer 70 anos, mas velha não vou ficar. Isso eu falo para todo mundo. Gente, eu vou fazer 70 anos, mas eu não sei o que é velhice. Não vou chegar lá. Eu falo muito assim, para as pessoas que estão nessa faixa etária, não fica em casa não, fazendo crochê. Beleza, continua seu crochê, faz. Mas vem para cá também, porque a vida sedentária não é legal. As doenças chegam nessa faixa etária, sabe? E aqui, as doenças que eu tinha, resistentes, já era. Acho que eu tenho receio de que se eu não me cuidar, que eu venha a ser esse idoso, né? De pijama ou doente. Então, não quero isso. Então, você procura uma alimentação saudável. Lógico que você dá as escorregadas, né? Então, como dizem que às vezes os idosos têm mania de... não vou jantar hoje. Vai um café com leite ou não sei o quê. A gente cai muito nessa. Mas você procura se ir reeducando, né? E com isso... com medo do que pode ser lá para frente, né? Quando eu me aposentei, eu não quis saber do que eu fazia. Eu queria fazer outras coisas diferentes. Então, o que eu comecei a fazer? Pintura em tecido, pinturas em tela, ginástica. Eu já fazia ginástica, mas só que depois eu me dediquei mais, entendeu? Então, maravilhoso para mim. Foi tudo na minha vida, é o que eu faço. Sempre eu tive vontade de ser um professor de dança de salão, mas eu não conseguia, meu corpo era muito amarrado,
cada pessoa não fazendo atividade física, sempre o corpo duro, aquelas coisas. Então eu comecei a fazer essa atividade física, então estou sentindo bem, então está melhorando na dança também. Eu tô dia para dia, cada passo a passo, eu estou melhorando na dança de salão. E aí, de repente, me convidaram para entrar no Jore e nunca mais caí fora, no regional, porque o estado de São Paulo é dividido em 8 regiões. Nós somos da 2ª região. E então, no regional, eu nunca perdi uma partida. E aí, quem ganha no regional vai depois para a final, né? Agora parece que está indo primeiro e segundo lugar. Vai para a final, e na final, desses 10 anos, eu acho que eu ganhei 8. Olá, parabéns ao pessoal do Jornal Vale, belíssima essa matéria. Nós vamos voltar a ela. Eu só tenho que dar uma notícia de última hora aqui. A Prefeitura de Ilhabela decretou agora há pouco estado de emergência na cidade. O nível de alerta foi dado agora cedo durante a contabilização dos dados dos danos da chuva de ontem. Segundo a Prefeitura, mais de 300 árvores caíram na cidade e cerca de 4.000 pessoas ainda estão sem energia elétrica. As aulas das escolas públicas foram suspensas por falta de abastecimento de água. Segundo a Defesa Civil, em uma das ocorrências, uma pessoa ainda está desaparecida. Ainda não foram divulgados mais detalhes. Ainda durante essa edição, qualquer nova informação nós passamos para você. Então fica essa nota de Ilhabela. Tá bom? Bom, eu volto à matéria aqui dos 60, porque hoje a gente tem o prazer de ter Kiko Savai aqui, que foi um dos articuladores dessas casas dos idosos e eu sei que tem um imenso carinho com relação a especificamente essa melhor idade aí, não é? É verdade, fico bastante emocionado quando vejo, porque quando o Eduardo Cury ganhou a Prefeitura de São José, 2, 3 dias depois de a gente tomar posse, eu assumi no primeiro dia como secretário de Desenvolvimento Social. Ele me telefonou e falou: Kiko, você leu meu plano de governo, né? Você viu que tem casa do idoso. Eu quero que seja modelo. E não tinha de onde copiar. Então nós criamos uma comissão de 10 idosos e passamos a discutir em conjunto as expectativas dele. Essa concepção foi feita com a participação dos idosos e depois fiquei 8 anos na secretaria, nós construímos as 4 casas do idoso. A norte foi a única que ainda estava em obras, que foi entregue no governo do Carlinhos, mas iniciou no nosso mandato desde a escolha do terreno. E a gente acertou muito, porque eu tinha uma equipe muito boa ali, os idosos nos ajudaram, foi um trabalho feito a várias mãos. E hoje é um espaço ali onde você sente que eles vivem com prazer, estabelecendo novos vínculos de amizades. Então as casas dos idosos de São José dos Campos, o Glauco, pode-se dizer, é um exemplo para o nosso país. Acabaram sim se tornando referência. Referência para eles, porque o idoso ele já passou pelos seus desafios, já teve seus problemas em outras fases da vida e agora ele merece, né, viver com qualidade. E diminuiu até doenças. Sim, principalmente agora que a expectativa de vida cresceu, lógico, né? Então precisa ter esse amparo, né? Com certeza. A pessoa às vezes se aposenta e precisa continuar vivendo de uma maneira... Com qualidade, com né? Qualidade. Porque viver mais de forma ruim não é legal, né? De jeito nenhum. E o atendimento nas casas de idosos de São José dos Campos, ele é universal, é para o pobre, para o rico, para a classe média. Claro, tem os critérios, mas ele é universal. Ou seja, vale a pena quem não conhece ir lá ver a felicidade desses idosos. Não tem dúvida, é o que eu ia falar mesmo, a boa energia que transpira naquele lugar. Muito legal mesmo, bem legal. 2 tiros. No meio da noite, o corpo do homem de 48 anos está lá, estirado no chão do bar, crivado na cabeça e no peito. O crime ocorrido na zona leste de São José dos Campos está nas estatísticas oficiais da violência em território paulista, que deixam a RM Vale, desde 2010, no posto de região recordista em homicídios no estado. Para tentar reduzir o índice de assassinatos na área, o comando da Polícia Militar promete uma série de ações que incluem um cerco aos bares irregulares em toda a região, em parceria com as prefeituras.
Essa espécie de fecha-bar que já foi aplicada esta semana no litoral norte e será implantada nas outras áreas do Vale é parte da mega operação integrada lançada durante este mês e que envolve diversos órgãos e corporações, policiais civil, federais, rodoviários, guardas, além de fiscalização. A polícia está mapeando quais os pontos de atenção por meio de boletins de ocorrência, disse o comandante da PM na região, Coronel José Eduardo Stanelles, que nesta sexta-feira assumiu oficialmente o CP1, o Comando de Policiamento do Interior. O maior foco é fechar os pontos que são usados pelo tráfico. Esses pontos já estão sendo mapeados, verificando se tem documentação. Normalmente, são bares de periferia, funcionam até tarde, viram pontos de tráfico, brigas, discussões. Então, nós mapeamos, consultamos a prefeitura, se tem alvará ou não, e fazemos uma ação conjunta. Se não tiver alvará, nós fazemos ação conjunta e a prefeitura fecha. É um ponto a menos para dar problema, disse o coronel. A questão é a seguinte, né, é fazer uma coisa com muito cuidado, porque existem bares e existem bares, né? Com certeza. Então, os empresários dessa área não podem ser atingidos de maneira como se todos fossem iguais. Então, eu acho que existe essa medida importante de atuar em relação ao tráfico, mas ir com calma em relação aos empresários do setor. Não sei se você concorda. Não, eu concordo sim. Tenho visto o Coronel Stanelles aí, ele assumiu recente, né, e tem tido uma preocupação importante com a segurança. Esse é um lado muito positivo para a nossa região, que lidera um dos piores índices de criminalidade. Infelizmente, o Vale do Paraíba hoje tem um dos piores índices. Agora, o Zé Guilherme, eu concordo plenamente. Por trás de um bar, muitas vezes, tem bons empreendedores. Já é tão difícil no nosso país a gente alavancar os negócios, né? Então tem que saber o joio e o trigo, né? Não tem a menor dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Uma pergunta, já entregou seu imposto de renda? Pois é, rápido comercial e a gente volta com mais notícias. Até já. E voltamos com abre aspas desta segunda-feira. Eu passo ao Zé Guilherme, que tem uma notícia de última hora. Pois é, a Kátia Seabra, da Folha de São Paulo, acaba de publicar no site que o presidente Bolsonaro divulgou um vídeo, agora de manhã, em que ele desautoriza seu secretário da Receita Federal, Marco Sintra, sobre a criação de um novo imposto que acabaria com a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento. Numa entrevista à Folha, o Sintra tinha declarado que o novo tributo simplificaria o modelo de arrecadação do país, teria ampla abrangência, recaindo inclusive sobre igrejas. E aí a coisa pegou. Aí mexeu. Mexeu com as igrejas. Aí ferveu. E daí, certamente, os malafaios da vida foram lá cutucar o presidente. E mais uma vez, ele desautoriza um funcionário. Então fica um negócio complicado. Não, né? Parece que não tem reunião do secretariado lá. Né? Precisa ter alinhamento, o governo é muito grande, precisa ter esses alinhamentos, porque fica ruim, né? Agora as pessoas que pagam impostos já vão ficar bravas com as igrejas, né? Pois é. Pois é. Não tem reunião, mas feriado tem, viu? Ah, feriado... Não se preocupe. Emenda, né? Não é só o feriado. Exatamente. E como eu perguntei aqui, muito obrigado, Zé Guilherme. E como eu perguntei aqui antes, o seu imposto de renda. Pois saiba que termina amanhã o prazo de entrega do Imposto de Renda 2019. Os contribuintes brasileiros têm somente até 23 horas e 59 minutos desta terça-feira para entregar a declaração sem a necessidade do pagamento de multa por atraso. Quem perder o prazo de entrega fica sujeito ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165, podendo alcançar até 20% do valor do imposto devido. No início da última sexta-feira, a Receita ainda aguardava o recebimento de mais de 9 milhões de declarações. A expectativa do fisco é de que 30
1,5 milhões de contribuintes entreguem o documento dentro do prazo. Vale destacar que neste ano os contribuintes tiveram 7 dias a menos para entregar a declaração em comparação a 2018. De acordo com o fisco, o prazo foi encurtado devido ao feriado de carnaval. Mas agora é fácil, né, declarar, né? Porque a internet possibilita, principalmente para quem tem uma declaração mais simples. Sim. É muito fácil, né? Agora, é lógico que tem muita gente que ainda não tem acesso. Você depende de informações de terceiros, às vezes, né? Então aí você precisa de senha, então está todo mundo disponibilizando na internet, então acaba sendo um pouco complicado. Eu acho que é importante o ouvinte não duvidar, o telespectador, desse prazo, porque o nosso país ele é arrecadatório. Os prazos para arrecadar, para as obras ficarem prontas não tem prazo, para fazer a aprovação da reforma da Previdência não tem prazo. Agora, com a Receita Federal é bom não brincar. Eu acordei hoje cedo porque eu estou dentro dos 9 milhões que não entregaram ainda. Eu ia perguntar, então você já se antecipou. Vou entregar hoje porque amanhã é até um risco, porque às vezes o sistema fica muito sobrecarregado. Eu estou desde as 6 da manhã, porque sempre falta um documentinho que você tem que buscar aqui, um outro ali e tal. E, enfim, até meio-dia vai estar concluída a minha declaração. Porque brinque com tudo, mas não com a Receita Federal do nosso país. Você sabe que ela tem um sistema, diz que é o segundo melhor do mundo em controlar essas transações financeiras dos cidadãos brasileiros. Então, ou você compra um imóvel, declara certinho, porque o cartório vai informar, quem vendeu para você vai informar, então tem que casar tudo, qualquer coisinha. Os cartões de crédito, né? Cartões de crédito. Informa seus gastos, né? Não, tudo. Então, é uma informação que o Glauco colocou que eu acho super importante. Cumprir o prazo com a Receita. Cumprir o prazo com a Receita. Eu tenho impressão, viu, Glauco? A taxa é pequena, né? Você falou que é 100 e poucos reais que tem que pagar. No mínimo. Não, mas mas o problema é que eu tenho impressão que você cai numa listinha negra ali depois, sabe? Não, eu tenho quase certeza disso daí. E quero fazer uma outra observação. Eu gostaria de ver, não sabia desse dado da eficiência do sistema do fisco. É um dos mais famosos do mundo. Anseio pelo dia em que a gente verifique tal presteza também nos serviços. Porque vou contar para você precisando de algum serviço específico, você toma uma canseira, porque não atende, não está, agora não está fora do ar, é muito triste. Mas vamos dar uma volta pelo mundo, né? Com cerca de 99% dos votos contados, o Partido Socialista Operário da Espanha venceu a eleição espanhola e soma 123 deputados na Câmara. O Bloco da Esquerda venceu a coalizão de direita e extrema-direita, que ficou com a maioria das cadeiras, 147 deputados. A coalizão de esquerda precisará do apoio de outros partidos para governar. O Partido Popular obteve o pior resultado da história, com 66 cadeiras. Os Ciudadanos, partido de centro-direita, conseguiu 57 assentos. A legenda de extrema-direita Vox estreou no parlamento com 24 deputados. No discurso da vitória, o atual primeiro-ministro e líder socialista, Pedro Sánchez, deixou recados. Ele afirmou que trabalhará por liderança pró-Europa e uma Espanha unida sob a Constituição. E ainda sobre política internacional, o imperador do Japão, Akihito, vai abdicar do trono amanhã. Ele havia anunciado sua abdicação há um ano atrás, porém, a legislação do país asiático não permite que o imperador saia do posto ainda em vida. Para tornar isso possível, uma lei específica que só se aplica a este monarca, hoje com 85 anos, teve que ser aprovada. Akihito deixa no trono seu filho Naruhito, que, como novo imperador do Japão, deve manter o mesmo tom conciliador do pai. É uma coisa que não acontecia há 200 anos, né? Eles são tradicionalistas, mas é impressionante porque é interessante ele admitir que ele não está em condições
de continuar prestando bom serviço ao seu país. Isso é de manobreza, né? Nobreza e respeito à sociedade, né? Então eu acho... Torcer para que o filho tenha, né? Sim. Esperamos. E o modelo Thales Cota, de 25 anos, que morreu neste sábado, após passar mal em um desfile no São Paulo Fashion Week, será velado e sepultado nesta segunda-feira em Manhuaçu, Zona da Mata de Minas Gerais. O velório será na capela do Hospital César Leite e o enterro está marcado para as 17 horas. De acordo com a organização da Semana de Moda da capital paulista, Thales teve um mal súbito neste sábado durante o desfile. Ele caiu na passarela e foi imediatamente atendido. Ele chegou a ser socorrido, mas a morte foi confirmada no começo da noite. O boletim de ocorrência diz que o modelo teve morte súbita sem causa aparente. A irmã do modelo, Gabriele Gomes, afirmou que Thales não tinha conhecimento de nenhum problema de saúde, nem histórico de ataque de epilepsia ou desmaios. Thales, que trabalhava como modelo desde os 18 anos, estava com tudo preparado para ir trabalhar no exterior. Ele era formado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente morava em São Paulo. Até ontem, a família ainda não sabia qual foi a causa da morte do modelo. É importante, viu, Glauco? A gente sempre refletir. Claro que pode não ter nenhum tipo de ligação com a vida que ele levava. Lógico. Mas hoje as exigências de beleza fazem com que as pessoas às vezes tomem muitos produtos ou viva de uma forma em que a sua saúde não é priorizada. É só como alerta, né? Isso é um fato, isso acontece pela mesmo. foto que eu vi, parece que o rapaz é bem magro, né? Bem magro, bem magro. E mais, vamos esperar aí para ver. Para que não seja isso, né? Não está descartado alguma coisa congênita aí, mas vamos esperar. E agora, olha só. No último sábado, o Paris Saint-Germain, time do craque Neymar, acabou perdendo a Copa da França para o Rennes. Mas o que mais foi comentado sobre este jogo foi o soco que o nosso querido Neymar deu em um torcedor. Segundo informações do Globo Esporte, o homem é amigo de um jogador do Rennes, que alegou que Neymar precisava aprender a jogar bola. O jogador brasileiro não conseguiu se conter e acabou agredindo o torcedor com um soco. Após toda essa polêmica, o camisa 10 da seleção brasileira falou, abre aspas, "Eu não tenho sangue de barata", disse Neymar. Poxa, triste, né? Triste, porque o esporte está tão violento ultimamente. Tudo está violento. Torcida ignorante, jogador ignorante. Um líder mundial como esse tinha que ter um trabalho emocional, né? Paga um psicólogo. Eu acho que ele pode pagar um bom psicólogo. Eu creio que sim. Acho que sim. Então, fala, filho, você vai ser provocado lá pro time que torce contra você. Se segura. Se segura, Mas não aguenta, né? Acho que ele pode comprar a clínica, né? Pode comprar até a clínica, é verdade. Clínica. Mas o que não quer se calar, será que ele já entregou o imposto de renda dele? Esse aliás, jogador ganha muito, né? Nossa, eu torço pro Corinthians, mas não sei o nome de nenhum jogador. Sei só do Cássio, que é um bom goleiro. Sei. Mas o esporte é assim, tinha que ser mais leve, né? Hoje virou um negócio de... Virou um negócio. Que banco. Virou um negócio. Virou banco. E vamos falar de esporte então com os resultados do final de semana. Tudo igual, literalmente. O Vôlei Taubaté recebeu o SESI no sábado pela final da Superliga e devolveu o placar de 3-0 sofrido no primeiro jogo. O próximo jogo da série Melhor de 5 vai ocorrer na terça-feira, às 21h30, no ginásio municipal de Suzano. Assumindo a liderança do grupo, a Águia do Vale recebeu o União Mogi no sábado e venceu os visitantes pelo placar de 2-1. Com a vitória, a equipe da região conquista a segunda vitória seguida na competição estadual, alcançando assim a liderança do grupo 5, com 8 pontos. O próximo compromisso do Joseense será na quarta-feira, quando recebe no Martins Pereira o Mantiqueira, em mais um duelo regional na competição. E sobre o Mantiqueira, a Laranja Mecânica enfrentou o Joseense em jogo regional pela segunda divisão do Paulista e saiu num empate de 0-0.
Com o resultado, o time de Guaratinguetá chega a 4 pontos na tabela de classificação, ocupando assim o 4º lugar dentro da zona de classificação para a próxima fase. Enquanto o Joseense acumula o 3º empate na competição, estacionando assim na 5ª posição, fora da zona de classificação para a próxima fase. O Mantiqueira, como falamos agora há pouco, enfrenta o São José quarta-feira no Martins Pereira. Já a Joseense volta a jogar só no dia 4 de maio, quando visita o Atlético de Mogi, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Parece replay. 2 dias após se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro, as meninas do São José perderam novamente para o Corinthians, dessa vez pelo Campeonato Paulista. A equipe do Parque São Jorge venceu a Joseenses pelo placar de 4-1, com gols de Adriana 2, Gabi Nunes e Vitória Albuquerque. Rafa Soares descontou para o time da região. Com o resultado, a equipe de São José dos Campos cai para o 3º lugar com 6 pontos conquistados em 4 jogos disputados. Até o momento, foram 2 vitórias e 2 derrotas. O próximo compromisso da Joseenses será na quarta-feira, quando recebem no Martins Pereira o Vitória de Tabocas pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais essa edição, do nosso agradecimento formal aqui a Kiko Savaia, que foi nosso comentarista convidado hoje. Boa tarde a você, meu amigo Zé Guilherme, mas eu acho que você tem alguma coisa. Não, então eu queria... Essas ideias interessantes e inovadoras, né? Sim. Fazem parte aí da... A gente tenta, no final do jornal, sempre trazer uma maratona de Londres ontem. Sim. Uma empresa desenvolveu uma cápsula, né? É uma bolinha dispensando as garrafas. Então os corredores, essa bolinha de água é comestível. Nossa. Então com isso eles eliminaram cerca de 300 mil garrafas de plástico. Puxa vida, uma bela contribuição da competição. Então os corredores vinham, pegavam aquela bolinha de água, comiam, sem vestígio da garrafa PET. Oh, que maravilha, hein? Não é uma coisa legal? Uma coisa louvável de ser divulgada. Muito louvável e muito legal. Obrigado, muito Zé. Bom. Bem legal mesmo. Vamos ver se a gente importa essa coisa boa, né? É verdade. O Brasil daqui a 10 anos está chegando aqui. Não fale assim. Não, será antes. Será antes. Será né? antes. Então tá. Mas quero agradecer também, viu, Glauco, a participação aqui, Zé Guilherme, aos telespectadores da SP Rio Mais, esse grande veículo de comunicação, na pessoa do Maurício Guizar também, e dizer que é um espaço de muita qualidade nas suas divulgações, nos seus conteúdos aqui. Parabéns. Muito obrigado, Kiko, e a você que nos acompanhou nessa edição dessa segunda-feira. Um ótimo dia, uma ótima semana, que vai ser curta porque tem um break aí no meio. Mas pra gente é só o break, porque o resto a gente continua na luta. Ótima segunda-feira pra você e até amanhã.